a nossa maior motivação para estarmos juntos nesse momento de estudo é porque aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta os mundos, as estrelas girando no espaço, desceu a esta terra, caminhou até a cruz para nos salvar. Esta é a verdade base da nossa esperança e do nosso relacionamento com o Pai Celestial. É interessante que em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, nós lemos o imperativo apresentado ao povo de Israel quando ele chegou à entrada de Canaã. Foi-lhes dito, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse desafio é iniciado no verso anterior, quando nós encontramos a Shema, a oração principal da religião judaica. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas por que nós estamos estudando Deuteronômio? É porque ali nós encontramos a história do povo de Deus no passado. Como Deus se relacionou com os seus filhos, como o Senhor os amou, a fim de extrairmos lições para a nossa vida espiritual hoje. E nessa semana, nós aprendemos 5 lições durante a mesma. A primeira delas é que o amor a Deus está acima de todas as coisas e acima de tudo, acima de todas as pessoas. É a chave do relacionamento entre Deus e seus filhos. Porque o Senhor é o fundamento da nossa existência. Quando o amor a Deus sobre todas as coisas ocorre em nossa vida, isso coloca todas as coisas na perspectiva adequada. E assim, Deus se torna o centro, o guia da nossa vida. Aprendemos que devemos hoje amar a Deus, não como um sentimento abstrato, uma filosofia, não como uma questão cultural, familiar, mas não. Amamos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez no passado, aquilo que Ele realiza em nosso favor no presente e pelas suas promessas em relação ao futuro. O livro de Deuteronômio nos apresenta não apenas o imperativo de amar a Deus sobre todas as coisas, porém os motivos para fazê-lo. E Moisés lembrou ao povo de Israel algumas coisas. Disse-lhes, Deus os amou primeiro, antes que vocês o conhecessem. Ele os livrou da escravidão no Egito, para cumprir a sua aliança eterna de salvação. Ele fez com vocês uma aliança, tornando-o seu povo. Ele revelou-se através de ações diretas no deserto. Deu-lhes os seus mandamentos. Deu-lhes a oportunidade de escolherem entre a bênção e a maldição, vida ou morte. Assim o Senhor os ama. Por isso vocês devem amá-lo sobre todas as coisas, porque Ele os amou primeiro. No Novo Testamento, em 1 São João capítulo 1, verso 4, nós lemos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na verdade, nós temos hoje uma revelação do amor de Deus muito maior do que aquela que os israelitas tiveram. Por quê? Porque nós conhecemos a história da cruz, como Cristo veio conforme prometido a eles. O Evangelho hoje nos alcançou, conhecemos os seus resultados. Então a noção que temos de Deus hoje é bem superior àquela que os israelitas possuíam. Temos as provas. A segunda lição que nós aprendemos nessa semana foi de que, porque conhecemos o amor de Deus, seu amor para conosco, nós tememos ao Senhor. Moisés disse ao povo de Israel que, além da ordem para amar a Deus, eles deviam também temê-lo. E ele disse, em Deuteronômio 6:2, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos. Mas o que significa amar e temer a Deus ao mesmo tempo? No sentido bíblico, temer a Deus não é ter medo de Deus. Pelo contrário, temer a Deus está ligado a amar a Deus. Por quê? Porque na Bíblia, temer ao Senhor é reconhecer quem Ele é, seu poder e autoridade.
reconhecer seu caráter, seu amor, sua justiça, sua verdade, sua santidade. Temer a Deus na Bíblia é crer nele, é confiar nele, é andar com ele, é seguir os seus passos. Moisés lembrou a Israel que eles haviam sido escravos no Egito e com grande poder haviam sido libertos. Agora estavam entrando na terra prometida. Nas Escrituras, amar e temer a Deus ao mesmo tempo é aquilo que ocorre naturalmente. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10, ele nos mostra que nós hoje amamos e tememos a Deus porque ele nos salvou com a sua graça. E Paulo nos lembra que nós éramos antes escravos do pecado e fomos libertos do pecado por Cristo na cruz do Calvário. Assim, Paulo diz, no verso 10, pelo poder do Espírito Santo, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, nós o amamos porque ele nos salvou com a sua graça. E nós o tememos porque reconhecemos o seu poder salvador. Nós passamos a segui-lo, a obedecê-lo. De filhos da ira nos tornamos filhos de Deus. Em vez de obedecê-lo como escravos, nós agora o obedecemos porque o amamos como filhos. Isso nos conduz a uma terceira lição nessa semana. De que porque amamos a Deus, nós somos levados a obedecer os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus são a expressão do seu amor e do seu cuidado para conosco, para mantermos em perfeito relacionamento com Ele. Assim, os 4 primeiros dos 10 mandamentos se referem ao nosso amor para com Deus, sobre todas as coisas. E os 6 seguintes mandamentos ao nosso amor para com o próximo. Ou seja, observar os mandamentos de Deus não é algo separado de amar. É um ato de amor, porque amamos a Deus, amamos a sua lei. O amor se expressa em atitudes, se expressa em colocarmos a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus. A obediência sozinha em si mesma, ela pode parecer formalidade e legalismo. Porém, o amor como motivo sempre nos leva a obedecermos a Deus. Sem legalismo, sem formalismo, como uma expressão livre da nossa gratidão, do nosso relacionamento com Ele. Hoje, o amor de Deus nos conduz a ações de amor. A Israel, Moisés lembrou que eles deviam amar ao Senhor, temer ao Senhor, servir ao Senhor. Numa sequência lógica de ações, de atitudes, como resultado de conhecer a Deus, estar em comunhão com Ele, se relacionarem com Ele, iriam obedecê-lo. A obediência sempre precisa ser resultado do amor a Deus. E a única obediência que Ele aceita é a obediência por amor. Assim é que hoje Jesus nos diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E esse é o amor de Deus, diz São João na sua primeira carta, que guardemos os seus mandamentos. A obediência era essa resposta à redenção que recebemos de Jesus. A uma vida de comunhão com Ele. Porque Ele nos amou e nos salvou. Então nós ligamos a nossa vontade à vontade dEle para servi-lo, para fazer a sua vontade. A quarta lição que aprendemos esta semana é que o Velho e o Novo Testamento formam uma unidade harmônica. São a palavra de Deus. O mesmo plano de salvação está apresentado em toda a Bíblia. O Velho Testamento apresenta a nossa origem, queda e o plano da salvação. O Novo Testamento nos mostra como Cristo veio, como nos salvou e como nos dará a vida eterna. O livro de Deuteronômio que estamos estudando conta-nos, resume-nos a história do povo de Deus no Velho Testamento, que forma a base, o pano de fundo para a história que nós lemos no Novo Testamento. O Novo Testamento nos mostra como se cumpriram as profecias do Velho Testamento. E por isso, Deuteronômio é mencionado 80 vezes no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus citou o livro de Deuteronômio quando lhe foi perguntado qual era o principal mandamento da lei. E nós lemos em São Marcos,
capítulo 12, versos 29 a 31, Jesus dizendo o seguinte: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o Deuteronômio dos Levíticos para mostrar que a base da lei de Deus sempre foi o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Novo Testamento apresenta-nos o amor de Deus como a base da salvação. O Velho Testamento nos apresenta a mesma mensagem. A quinta lição que nós aprendemos nessa semana é que a salvação é algo individual. Cada israelita deveria demonstrar individualmente a sua aceitação do amor de Deus e a sua disposição de amá-lo e servi-lo. Deus só aceitava a obediência pessoal vinda do coração. Enfim, nessa semana, nós aprendemos que a aliança com Deus envolve a totalidade do nosso ser. Envolve amar a Deus acima de todas as coisas. Envolve obedecê-lo e torná-lo relevante em nossa vida. Hoje nós precisamos sentir termos uma forte noção da presença de Deus em nossa vida. Em todos os lugares onde estivermos, em todos os momentos de nossa existência. O amor de Deus deve ser não apenas algo passageiro, não apenas uma lembrança do passado ou uma esperança com relação ao futuro. Mas o amor de Deus deve ser algo presente que envolva toda a nossa vida. A cruz de Cristo deve estar sempre diante dos nossos olhos. Assim, esse amor precisa inundar o meu coração e o seu coração hoje e sempre. Que essa seja a minha e a sua experiência ao amarmos e servirmos ao Senhor.